Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila Jotas, para quem não sabe ainda. E hoje eu vou falar como a casa é nosso primeiro lugar no mundo. E vou pedir para vocês começarem de novo, fechando os olhos e imaginando esse lugar, que é o seu lugar preferido na sua casa. Como é esse lugar? Quais são as cores desse lugar? Que sons você escuta quando está lá? Como esse lugar te faz sentir? Pois é, talvez vocês pensaram em palavras como aconchegante, como confortável, seguro, familiar. Mas quando a pandemia estourou, em março de 2020, todo mundo escutou exatamente a mesma coisa, no mundo inteiro. Fique em casa. Fique em casa. Todo mundo escutou exatamente essa mesma coisa. E agora, depois de todo esse tempo, eu pergunto a vocês, mas em que casa as pessoas ficaram? Em que casa as pessoas se recolheram? Será que foram em casas como essas aqui? Ou talvez essa? Será que se a gente fizer exatamente a mesma pergunta para uma pessoa que mora nessa rua aqui, ela também responderia com palavras como seguro e confortável? E aí eu trago para vocês um depoimento do senhor João, referência em temas de água na sua comunidade, instrutor de filmagem e morador de uma favela em Minas Gerais. Ele contou: olha, 2 coisas me preocupavam antes. Em primeiro lugar, me preocupava muito com a minha casa. Passei várias noites preocupado por causa da chuva, bicho. Cheguei a passar noites acordado. A minha casa era de chão de barro. Não tinha condição nenhuma. Agora, com a construção da teto, isso acabou. Minhas preocupações, que eram a chuva, insetos e ter um espaço para receber a minha família, foram resolvidas. No Brasil, mais de 62 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza. E mais de 30 milhões, e a gente estima que mais de 30 milhões de moradias seja o déficit habitacional que a gente tem no país. E esse é um número que está falando do passado. A gente não está contabilizando quantas moradias a mais vamos precisar pelo aumento da população, pela crise ambiental, crise climática, violência e até falta de oportunidades em outras regiões que levam as pessoas a imigrarem. E, além de tudo isso, ainda tivemos um aumento de quase 400% de despejos no país até março de 2022. Mais de 31 mil famílias foram despejadas pelo Estado brasileiro. Não é preciso contar para ninguém aqui, sair na rua em qualquer cidade no Brasil para a gente saber como aumentou o número de pessoas em situação de rua. A situação está bastante grave. E aí eu trago para vocês, qual é a origem do ser humano, a nossa origem, o nosso primeiro lugar no mundo? Qual é ele? Você não é definido pelo seu bairro, pela sua cidade, nem mesmo pelo seu país. O seu primeiro lugar no mundo é a sua casa. É lá que você cria vínculos, que você cria memórias, que você se relaciona com as pessoas na sua vida. E, ainda assim, a moradia digna ainda é um privilégio para uma parte grande demais da população brasileira. No entanto, entre os moradores e moradoras que construíram as suas casas com a teto, a gente pôde ver as seguintes melhorias: melhora no sentimento de solidão, diminuição nos níveis de preocupação, e especialmente durante a pandemia, onde houve uma piora do nosso estado emocional, como um todo, no mundo inteiro, ainda assim, a gente conseguiu medir uma diminuição na necessidade de uso de medicamentos para depressão ou ansiedade e também uma diminuição dos níveis de estresse diário na vida dessas pessoas. E, afinal, estou aqui falando de moradia, de casa. O que é a moradia adequada? Não sei se vocês sabem, mas a ONU ela diz que, para uma moradia ser adequada, ela precisa ter 7 características. Começando primeiro pela segurança de posse, onde você tem uma proteção legal contra despejos forçados, perseguição ou outras ameaças. Depois a gente fala de disponibilidade de serviços, água potável, energia, ou seja, o básico. Economicidade. Então, quando você paga pela sua moradia, você não deveria gastar mais de 30% da sua renda
para que isso não impeça de você poder acessar a outros direitos humanos básicos. Habitabilidade. Então, a moradia precisa garantir uma segurança e uma proteção contra as intempéries, contra a chuva e o frio. Acessibilidade. Opa! Então, as necessidades específicas de grupos marginalizados têm que ser levadas em conta. Localização. A moradia não pode ser isolada de oportunidades de trabalho, de creches, de serviços, não pode estar em áreas perigosas ou poluídas. E, por último, adequação cultural. A moradia tem que respeitar e levar em conta a expressão da identidade cultural das pessoas que moram lá. Todos esses conceitos eles foram evoluindo ao longo do tempo e a gente precisa continuar se fazendo perguntas cada vez melhores para que a gente evolua como sociedade. Porque a verdade é que hoje a gente vive numa sociedade de privilégios. E só fazendo perguntas melhores é que vamos conseguir chegar numa sociedade de direitos e de deveres. E foi assim que tudo começou, nessa organização, na Teto, com a indignação da juventude, e que levou tantas pessoas, 25 anos atrás, a um sonho, a um objetivo, uma missão. Que ninguém mora em uma casa com o chão de terra batida e que ninguém tenha os seus direitos violados. Tudo começou com esse encontro improvável, onde os jovens foram, na verdade, reformar uma capela e perceberam que as pessoas precisavam era de moradia. E, ao mesmo tempo, descobriram a grande magia que aconteceu ali, que foi a troca, a escuta e o trabalho em conjunto. Um encontro improvável entre realidades que tinha o poder e tem o poder da transformação. Na Teto em espanhol, hoje estamos presentes em 18 países da América Latina, mais de 1.200.000 pessoas foram mobilizadas para construir, com mais de 131 mil famílias, as suas moradias dignas. No Brasil, já foram mais de 76 mil pessoas que se mobilizaram, que entraram em ação, e mais de 4.500 famílias com moradias dignas construídas aqui no nosso solo. Além disso, já atuamos em mais de 250 comunidades e também concluímos 176 projetos comunitários, lado a lado dos moradores e moradoras. Aqui um exemplo de um projeto na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, uma sede comunitária. Estamos há 25 anos em transformação, onde uma organização que começou construindo casas, hoje trabalha com desenvolvimento comunitário, com projetos, com cidadania, com direitos humanos, com a transformação. E eu trago aqui mais um depoimento da Edith, que é mãe de 4 filhos, recém-graduada de um programa de construção civil só para mulheres e liderança comunitária da Favela City. Ela conta: a minha vida antes da Teto era uma vida normal, uma vida de dona de casa, com um pensamento só na minha família e nos meus filhos. A Teto veio para me amparar. A Teto é uma expectativa de vida, agregou muito na minha vida e na das mulheres da comunidade. O meu pensamento agora vai além. A Teto trouxe para mim a perspectiva de que a mulher preta, pobre e periférica pode chegar aonde ela quiser. E é assim que todos nós somos transformados nesse trabalho. Eu nasci imigrante, sem saber muito bem o que isso queria dizer. E até uma vez me perguntaram onde eu tinha nascido e eu me confundi. Sou filha de Dora, que morou na China, e filha de Gilberto, que morou em 3 países antes dos 10 anos. Meus avós maternos são migrantes no Brasil e meus avós paternos, fugidos do nazismo na Europa, vieram parar no Rio de Janeiro. Está confuso para vocês? Eu nunca me senti 100% em casa em lugar nenhum, e eu sempre me senti em casa em todos os lugares. E hoje, com mais de 30 anos, quando me perguntam de onde eu sou, eu ainda não sei responder. E foi quando eu comecei como voluntária na Teto que eu pude explorar com fascínio e confusão o que esse tema sobre lugares desperta em mim. Porque essa história dos lugares ela é bem mais profunda do que a gente pensa. Não sei se vocês sabem, mas quem mora numa área nobre em São Paulo vive 23 anos a mais do que uma pessoa que mora na periferia. Tempo de vida que é comido por onde você mora. Então, os lugares eles nos definem, eles nos atravessam. E eu sou igual. Sou de vários lugares e sou de lugar nenhum. O poder da moradia ele está porque é o lugar onde a gente se sente seguro, onde a gente se protege, onde a gente é acolhido.
independentemente de onde a gente tem. Por isso tem um papel tão fundamental nas nossas vidas. A moradia, ela é o ninho, ela é a base para que a gente se jogue na vida, é o que nos prepara para onde a gente quer ir. E é por isso que eu estou aqui hoje, para contar para vocês e para quem queira ouvir que a gente pode, sim, construir uma sociedade justa e sem pobreza, onde a moradia é adequada para todas e todos. A gente pode, sim, imaginar cidades que são integradas, que são resilientes, que são acessíveis, que são saudáveis. Uma cidade para todas e todos, cidades que são justas. Mas a gente precisa ousar e sonhar no coletivo. Hoje aqui o meu convite é o seguinte, é que a gente saia daqui com uma vontade incontrolável de explorar, de ocupar e de conhecer, de ir além dos nossos condomínios, de ir além dos nossos portões, das nossas casas, e realmente sermos mais do que turistas nas cidades que a gente pisa. A gente precisa ser agentes de transformação, de cidadania. Só assim que a gente vai poder se conectar profundamente com as pessoas à nossa volta. Afinal, todo mundo tem uma história para contar sobre o seu lugar no mundo. Hoje eu estou aqui, mas qualquer pessoa podia estar aqui contando a sua história. E se a gente se dispor aos encontros improváveis, a gente vai poder viver momentos que são realmente inesquecíveis. Momentos onde a gente se conecta com o improvável que a gente não estava à espera. A casa, ela é o nosso primeiro lugar no mundo. Mas é a partir de lá que a gente se joga na vida. Bora?